Partilha de bens no divórcio. Quando acontece a doação? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCD, e hoje, a partir de uma consulta publicada por um órgão fazendário, nós vamos discutir e entender como e quando acontece a doação no âmbito do divórcio. Tá? Esse é um tema que aqui na nossa área de estudo eu julgo muito delicado pelo seguinte. Se você é advogado familiarista, por favor, preste muita atenção no que eu vou colocar aqui para você agora. A gente tem uma cultura de encarar o divórcio, né, principalmente os colegas mais habituados ao direito de família, resolver as questões de família e não se atentar às peculiaridades da repercussão patrimonial de um acordo. E muitas vezes essa falta de cuidado, essa falta de detalhe, gera grandes prejuízos, geralmente para quem já é uma parte economicamente mais desfavorecida na relação. Então, se você trabalha com divórcio, preste muita atenção com a consequência tributária de acordos envolvendo patrimônio, especialmente se você está pela parte economicamente menos favorecida, que por uma questão de desenho social, né, estatística, nada além disso, geralmente é a mulher, certo? Então, muito cuidado, porque a gente vê muitas vezes a mulher em situação extremamente delicada e algo que poderia ter sido evitado se o advogado tivesse se atentado à questão patrimonial, tá? Vamos lá, vamos adentrar. Eu vou dividir aqui com vocês uma consulta. Vocês vão ver que no começo aqui vai ter resposta à consulta tributária, número tal. Então, se vocês quiserem consultar esse texto aqui diretamente, é só vocês pausarem o vídeo, copiarem esse conteúdo, jogarem no Google e vocês vão encontrar em vários sites, seja da Secretaria da Fazenda ou seja em outros, essa consulta que vai aparecer aqui, tá? Vamos lá, vamos iniciar agora o nosso conteúdo técnico. Se você tá gostando desse vídeo aqui até aqui, eu peço que você deixe o joinha e se inscreva no canal para receber outros conteúdos dessa natureza, tá? Quando é que acontece a doação? No âmbito da dissolução da sociedade conjugal. Eu posso ter uma outra situação envolvendo bens particulares, já vou deixar essa ressalva aqui, mas nesse vídeo a gente vai discutir com base no que acontece na imensa maioria das vezes, que é a divisão desigual do patrimônio comum. Tá? Eu posso ter doações envolvendo um patrimônio particular, mas é menos frequente, você precisa ter muito cuidado quando isso acontecer. Em regra, quando é que essa minha doação vai acontecer? Quando eu tenho um patrimônio comum, em vez dele ser dividido 50-50, ele é dividido de maneira desigual. Nesse momento, eu tenho a ocorrência da doação, certo? Então, é importante também que o colega entenda que muitas vezes eu vejo as pessoas misturarem as coisas, né? Existe tema que é polêmico, existe tema que é questão de opinião. E existem temas que não são, e esse é um deles, tá? Então muitas vezes o colega, eu discordo. Então assim, né? E agora? O que a gente faz a partir daí? Não muda nada. O colega concordar ou discordar. E nesse tema aqui, é uma situação que a gente não tem polêmica, certo? Se você tem a divisão desigual do patrimônio comum, você terá doação, que matematicamente é equivalente à metade da diferença entre os dois patrimônios. Você tem, por exemplo, 2 milhões de patrimônio. Ficou 500 mil para um, 1,5 milhão para o outro. Qual o tamanho da minha doação? 1,5 milhão menos 500 mil, 1 milhão. Dividido por 2, 500 mil é o valor da doação. Então, numericamente falando, sempre a minha doação vai ser equivalente à metade da diferença desses dois patrimônios, que agora se tornam dois patrimônios a partir de uma massa de bens comuns, certo? Vou dividir aqui com vocês a consulta tributária e, eventualmente, o colega, às vezes, está navegando pela primeira vez nesse tipo de tema, eu vou explicar de onde vem isso aqui, tá? Vamos aqui. Aqui. Então, isso aqui é uma resposta do próprio órgão, tá? Os órgãos tributários, eles têm meios de consulta tributária, tá? O que é a consulta tributária? É quando o contribuinte faz uma pergunta ao órgão, uma pergunta em matéria tributária, uma pergunta formal, tá?
não confundam isso aqui com o seguinte: eu mandei uma dúvida no e-mail, eu mandei uma dúvida, fui tirar uma dúvida lá no posto, né, de atendimento. Não é disso que a gente está falando aqui, tá? A gente está falando de um órgão específico que tem uma competência específica de falar sobre a interpretação das normas em nome daquele Estado, tá? E essa competência ela é atribuída por norma. Não é qualquer membro daquele órgão que der uma resposta X que vai ter o poder de uma consulta. A consulta ela tem características específicas, né? Ela protege, por exemplo, no caso de um determinado tema, ela protege, ela devolve o prazo, por exemplo, para o eventual pagamento do imposto. Normalmente é isso que a legislação prevê, tá? Claro que é importante que você confirme isso na legislação do seu estado, tá? Então, essa benesse, digamos assim, ela acontece diante dessa consulta formal, diante desse órgão específico que tem poder para falar sobre isso, tá? Porque muitas vezes, né, o colega pode às vezes se confundir, eu já recebi isso, né? Não, eu quero realizar uma consulta, né? E o colega mandando esse e-mail para mim. Eu falei, não existe isso, não é assim que funciona. Você tem que se dirigir ao órgão que tem competência para tal. Não é, o fiscal está lá, eu vou realizar uma consulta. Não existe isso, tá? E aqui a ementa, né? Partilha de bens e divórcio, patrimônio dividido de maneira desigual, haverá o excesso de meação que configura a doação se um dos cônjuges, que era proprietário de parte do patrimônio da sociedade conjugal, receber graciosamente uma parcela maior que o quinhão a que tinha direito. É isenta aqui, isso aqui é específico, tá, de cada estado. Aqui a gente está falando de um documento do estado de São Paulo, mas esse primeiro pedacinho aqui, ele se aplica a qualquer estado, tá? Com toda tranquilidade. Esse segundo ponto aqui que a gente já está falando de legislação específica, que é a isenção de doação no estado de São Paulo. Nem todo estado tem isso aqui, e esse limite, quando existe, ele varia de estado para estado, tá? E aqui você veja o seguinte, olha, é muito interessante para você, caso você seja uma pessoa que pretende, ou já atua, ou pretende atuar com esse aspecto patrimonial, é interessante que você procure no seu estado se essas consultas estão em algum local público, porque elas são uma forma de você entender como aquele órgão irá aplicar a norma. Muito interessante isso aqui, muito interessante para fins de estudo. E você vai estudando essas consultas e vai entendendo como o Estado aplica. Porque muitas vezes, como é esse caso aqui, você vai ter algo que você pode entender como uma aula sobre o tema, porque não é um tema polêmico. Você vai lá, estuda aquilo ali, nossa, caramba, interessante. Porque se você levar esse tema para o judiciário, né, numa demanda sobre isso aqui, não vai ter novidade. Tá? Não vai ter novidade. É o que eu falei, né? A gente não tem polêmica nesse tema. Mas existem temas em que há polêmica. Então, é interessante você acompanhar essas publicações aí no seu estado e, eventualmente, quando é um tema novo, você se questiona. Opa, deixa eu ver isso aqui no meu estado. Será que isso aqui no meu estado é pacífico? Não é? Certo? Então, é uma fonte muito interessante de se manter atualizada, conforme as posições dos diferentes atores. Né? E aqui você tem um relato. Você tem um relato em que, né, a pessoa que está realizando essa consulta faz uma descrição do caso, e embaixo você tem a interpretação. Perdão. Embaixo você tem a interpretação. Tá? Então, aqui, olha, uma explicação apontando os dispositivos legais em questão. Muito interessante. Então, aconselho fortemente que você possa, se possível, né, porque nem todo estado coloca isso de forma pública, acompanhar aí no seu estado para que você possa estar por dentro, tá? Vou voltar aqui, porque vou tirar essa imagem, tá? Se for o caso, se você quiser anotar, dê um pause no vídeo agora e anota o número da consulta, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aqui pra gente. Se inscreve no canal para outros conteúdos técnicos ligados aqui à nossa área.
Te convido a me seguir lá no Instagram, que é o meu canal principal, jonatas.albino, _ no final, jonatas.albino, _ no final, tá aqui na descrição desse vídeo. Se você está aqui, muitas vezes você quer também fazer estimativas de imposto, e aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você também vai ter o link para uma automação de cálculo de imposto, que inclusive envolve, tem como possibilidade você realizar a estimativa de doações ocorridas no âmbito do término da sociedade conjugal. Tá? Então, às vezes, você está aqui estudando sobre a partilha ocorrida no âmbito do divórcio e não sabe como calcular e tal, você vai lá e realiza o cálculo, a plataforma ela vai te ajudar a chegar nesses valores, tá? É isso, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo e não esquece de me seguir lá no Instagram e não deixa de conhecer essa plataforma porque ela é muito, muito interessante para quem atua com ITCD e pode te ajudar a resolver a questão que eventualmente você está estudando nesse momento, tá? Um abraço e até mais.